Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado quase uma década planejando a minha vida em torno de uma pergunta que nunca me fizeram. Não foi uma descoberta dramática, não foi uma traição, não foi uma cena, não foi aquele momento de novela em que tudo desmorona de uma vez só. Foi mais parecido com aquele sapato que você usa todo dia e que vai apertando devagar, tão devagar que você nem sente. Até que um dia você tira e percebe que o seu pé estava machucado faz tempo e você só não tinha parado para olhar. O meu marido é um homem que eu amo. Preciso dizer isso antes de qualquer coisa, porque se eu não disser, a história vai parecer outra coisa. Ele não é o vilão. Nunca foi. Ele é o tipo de homem que acorda cedo no domingo para fazer o café antes de todo mundo, que lembra quando eu mencionei de passagem que queria experimentar aquele restaurante novo perto do trabalho e 3 semanas depois chega com a reserva feita, que pergunta como foi o meu dia de um jeito que parece que ele realmente quer saber. Ele é esse homem. Mas ele também é o homem que, durante 9 anos seguidos, planejou as nossas férias anuais sem me perguntar uma única vez o que eu queria. Quando a gente se casou, a primeira viagem aconteceu assim. Ele chegou um dia animado, disse que já tinha tudo organizado, que a gente ia passar os 15 dias na cidade onde a família dele mora, às 6 horas daqui, que a mãe dele estava tão feliz, que os irmãos iam todos se reunir, que seria lindo. Eu achei bonito. Achei que era um homem que valorizava as raízes, que sabia o que era família, que tinha aquele senso de pertencimento que eu admirava. Na época, a família dele ainda era nova para mim e eu genuinamente gostava daqueles encontros. Tinha curiosidade, tinha disposição. O problema não foi aquela primeira viagem, o problema foi a segunda, e a terceira, e a quarta, e todas as que vieram depois, sempre iguais, sempre para o mesmo lugar, sempre decididas da mesma forma. Ele aparecia com os planos prontos, e eu, sem perceber o que estava acontecendo, ia encaixando a minha vida naquilo. Cancelava o curso de culinária que eu tinha me inscrito para julho. Avisava minha mãe que não ia conseguir estar no aniversário dela aquele ano. Deixava para outra hora o projeto que eu estava desenvolvendo. Deixava para outra hora a viagem que eu tinha comentado que sonhava em fazer. Deixava para outra hora tudo que era meu. E toda vez eu pensava, ano que vem a gente combina diferente. Todo ano eu pensava isso. A nossa filha tem 12 anos agora. O nosso filho tem 9. São 2 crianças que eu amo com uma intensidade que ainda me surpreende, daquele jeito que só uma mãe entende, quando você olha para um filho e pensa que não é possível que uma coisa tão grande caiba dentro do peito. E durante anos, toda vez que chegava o mês de junho, eu via os 2 ficarem animados com a viagem, com os primos que iam ver, com a avó que fazia bolo de fubá e deixava eles ficarem acordados até tarde. E eu ficava quieta com a minha pequena decepção particular, enrolada em silêncio dentro de mim, achando que era errado sentir o que eu sentia. Porque como você reclama de uma viagem em família? Como você diz que não quer ir sem parecer a mulher difícil, a que não se integra, a que coloca problema onde não tem? Eu não sabia. Então eu não dizia. A minha sogra é daquelas pessoas que tem uma habilidade específica para fazer você se sentir de fora, sem nunca dizer nada que possa ser usado contra ela. Ela é hospitaleira, ela serve, ela abraça, mas tem sempre um momento, um só por visita, em que ela diz alguma coisa que fica no ar. Uma vez olhou para minha filha e disse que ela estava muito na dela, que na família deles as crianças eram mais comunicativas. Outra vez perguntou, enquanto eu ajudava na cozinha, se eu não tinha pensado em trabalhar menos, que criança pequena precisava de mãe presente. Disse isso com um sorriso. Com aquele sorriso que transforma qualquer coisa numa observação inocente. O meu marido, quando eu tentei contar, disse que eu estava interpretando errado, que a mãe dele não tinha jeito de falar, mas o coração era bom, que eu precisava conhecê-la, melhor, que com o tempo eu ia entender. 9 anos. 9 anos e eu ainda estava esperando entender. Tinha um ritual que eu nunca contei para ninguém. Nos primeiros dias de junho, quando o assunto das férias começava a surgir nas conversas, eu abria o computador e ficava um tempo olhando fotos de lugares. Não para planejar nada, só para olhar.
Praias que eu nunca tinha ido, cidades que eu tinha vontade de conhecer desde sempre, aquele vilarejo no interior que minha mãe sempre mencionava como o lugar mais bonito que ela tinha visto na vida. Eu olhava, salvava algumas fotos numa pasta que eu tinha chamado de Um Dia e fechava o computador. Era uma coisa que eu fazia sozinha, em silêncio, como quem guarda uma vontade que não tem espaço para existir em voz alta. Quando me dei conta do que eu estava fazendo, do quanto aquele ritual representava, alguma coisa ficou pesada dentro de mim de um jeito diferente. O dia que tudo começou a mudar foi uma terça-feira de abril. Um dia comum, sem nenhum sinal de que seria diferente dos outros. O meu marido chegou do trabalho, colocou a bolsa na cadeira da entrada, passou pela cozinha para pegar água e disse enquanto abria a geladeira, como se estivesse falando do tempo lá fora, que já tinha olhado os preços das passagens para junho e que esse ano ia ser melhor ir mais cedo, na segunda semana, para pegar os primos ainda em casa. Eu estava lavando as uvas na pia. Fiquei parada por um segundo. Esse ano a gente não tinha conversado sobre férias ainda. Eu sabia disso porque eu tinha me prometido que esse ano eu ia falar. Tinha passado semanas juntando coragem, escolhendo o momento certo, pensando em como ia dizer. E agora ele estava ali, me contando sobre passagens que ele já tinha olhado, para um destino que ele já tinha decidido, numa data que ele já tinha escolhido. Não foi uma pergunta, foi uma atualização. Eu coloquei as uvas na fruteira com cuidado, sequei as mãos no pano de prato, me virei para ele. E você já pensou em a gente ir a outro lugar esse ano? Eu perguntei. Ele olhou para mim com aquela expressão de quem não entendeu a pergunta. Outro lugar como? Minha mãe já está esperando. Os irmãos já confirmaram. Eu respirei. Sim, eu disse. Mas a gente não combinou isso ainda. Ele franziu a testa levemente, daquele jeito de quem acha que existe um mal-entendido simples que vai se resolver em 2 minutos. A gente sempre vai em junho, ele disse. Você sabe disso. Eu sei, eu disse, mas eu gostaria de ter sido consultada. Ele ficou me olhando por um momento, claramente sem entender muito bem o que estava acontecendo. Depois sorriu daquele jeito que achava que encerrava o assunto. Deixa eu ver as passagens e a gente conversa, ele disse. E foi para o quarto trocar de roupa. Eu fiquei na cozinha. Por fora estava tudo igual. A fruteira com as uvas, o pano de prato dobrado na barra do fogão, o barulho da televisão que a minha filha estava assistindo na sala. Por dentro, alguma coisa que tinha estado dobrada por muito tempo estava se abrindo devagar, com aquela firmeza calma de quem não tem mais pressa, mas também não tem mais disposição para esperar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fui para a varanda. Não estava com raiva. Estava com aquela clareza estranha que às vezes aparece quando você finalmente para de fugir de uma coisa e fica na frente dela de verdade. Fiquei olhando para o jardim por um tempo longo, com o chá esfriando na minha mão, e fui sendo honesta comigo mesma de um jeito que eu tinha evitado por muito tempo. Eu tinha deixado acontecer. Não por fraqueza, não por falta de personalidade, mas por aquele medo específico de parecer a mulher que coloca problema, que não sabe se integrar, que é difícil. E ao tentar não ser essa mulher, eu tinha me tornado outra coisa que também não era eu, alguém que não existia nas próprias decisões. No dia seguinte, liguei para minha irmã mais velha. Ela sempre foi a pessoa que me diz a verdade sem embrulhar. Quando eu estava namorando o meu marido, foi ela quem me disse que eu precisava ter conversas difíceis logo no começo, que o que você não fala vira regra. Eu não ouvi com a atenção que precisava. Na época, achei que ela estava sendo pessimista. Agora eu entendia exatamente o que ela tinha tentado me dizer. Falei tudo, não só sobre as férias, sobre os 9 anos, sobre a pasta Um Dia no computador, sobre os aniversários da minha mãe que eu tinha perdido, sobre as vezes que minha sogra tinha dito alguma coisa e eu tinha ficado quieta, sobre as vezes que eu tinha tentado falar com o meu marido e ele tinha dito que eu estava exagerando, sobre o cansaço que não era só emocional, era aquele cansaço de carregar uma coisa pesada por tempo demais sem poder pousar. A minha irmã ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe o que precisa fazer, ela disse, e eu acho que você sabia faz tempo. A diferença agora é que você está pronta para fazer. Ela tinha razão.
Eu estava com medo há anos, medo de abalar o que a gente tinha construído, medo de parecer egoísta, medo de ser a esposa que não entende a importância da família, que coloca os próprios desejos acima de tudo. Mas existia uma versão do medo que, quando você olha para ela de frente e não desvia, começa a perder tamanho. Não some, mas fica menor que você. Naquele fim de semana, enquanto o meu marido levava as crianças para visitar a mãe dele, eu fiz uma coisa que eu não fazia sozinha há anos. Abri o computador, entrei num site de viagens e comprei 2 passagens, para mim e para a minha mãe. Para aquele vilarejo que ela sempre mencionava, que ficava a 5 horas daqui e que nenhuma das duas tinha visitado jamais. Uma semana em julho, um lugar que não era de ninguém antes de ser nosso. Quando finalizei a compra, fiquei olhando para a tela por um momento. Não senti culpa. Senti alguma coisa que eu tinha esquecido como era sentir. Uma leveza específica que vem quando você faz uma escolha que é genuinamente sua. Depois fechei o computador e fui fazer o almoço. Na segunda-feira, quando a rotina voltou, eu marquei uma conversa com o meu marido. Não uma briga, uma conversa. Disse que precisava que ele me ouvisse de verdade, sem ficar na defensiva, sem tentar resolver antes de entender. Ele concordou com uma expressão levemente tensa, sentou na mesa da cozinha depois do jantar e, pela primeira vez em muito tempo, colocou o celular virado para baixo antes de eu pedir. Eu não comecei pelas férias. Comecei pelo começo. Você se lembra, eu disse, que quando a gente estava namorando, você me disse uma vez que eu era a pessoa com quem você queria construir uma vida? Que não era só sobre estar junto, era sobre construir? Ele olhou para mim com uma expressão que misturava carinho e uma certa apreensão, de quem não sabe ainda para onde a conversa vai, mas já sente que é importante. Eu nunca esqueci isso, eu continuei, e eu amo o que a gente construiu. Amo você, amo os nossos filhos. Mas eu preciso te dizer uma coisa que eu devia ter dito antes, e que eu não disse porque fui empurrando para depois achando que ia ficar mais fácil, e nunca ficou. Ele estava me olhando, quieto. Eu me sinto, faz tempo, como se eu fosse a segunda metade desta família. Não de um jeito declarado, não de um jeito que você fez de propósito, mas nos últimos 9 anos, toda a decisão sobre onde a gente passa as nossas férias foi tomada sem que você me perguntasse o que eu queria. Não uma vez. E toda vez que eu tentei dizer alguma coisa, eu ouvi que estava exagerando, que era assim que a família funcionava, que a sua mãe não tinha intenção. E eu fui acreditando que o problema era meu, que eu era sensível demais, que eu não sabia me integrar. Ele abriu a boca. Eu levantei a mão com gentileza. Deixa eu terminar. Eu passei anos guardando fotos de lugares que eu queria conhecer numa pasta que eu chamei de Um Dia. Lugares que eu nunca sugeri porque eu sabia que as férias já estavam decididas antes de eu poder falar. E quando eu percebi o que aquela pasta representava, o que ela dizia sobre como eu tinha aprendido a ocupar espaço dentro do nosso casamento, eu entendi que alguma coisa precisava mudar. Fiz uma pausa. O relógio na parede da cozinha fazia aquele barulho de sempre. Lá fora, o vizinho estava chegando em casa, o portão rangeu uma vez. Eu não estou pedindo que você abandone a sua família, eu disse. Nunca quis isso, mas eu preciso que a minha família também exista nessa equação. Que a minha mãe também seja avó dos nossos filhos de um jeito que apareça nas nossas escolhas, não só no calendário. Eu preciso que quando a gente for planejar alguma coisa grande, você me pergunte antes de decidir. Só isso, que eu seja consultada, não informada. Ele estava olhando para a mesa, com aquela expressão específica de quem está ouvindo uma coisa que reconhece, que sabe que é verdade, mas que nunca tinha olhado dessa forma antes. E tem mais uma coisa, eu disse, sobre a sua mãe. Eu sei que ela não quer o meu mal, mas existem coisas que ela diz que me machucam, e quando eu tentei te falar sobre isso, eu ouvi que eu estava interpretando errado, e aprendi a ficar quieta. Mas ficar quieta não resolveu nada, só fez com que eu fosse carregando sozinha. Ele levantou os olhos para mim. Tinha uma expressão que eu não via nele há muito tempo. Não era raiva. Era aquele tipo de susto calmo de quem percebe, de repente, uma coisa que estava ali o tempo todo e que ele simplesmente não tinha olhado. Eu não sabia, ele disse. A voz estava diferente. Não era defesa. Era reconhecimento genuíno. Eu acreditei nele. E isso me surpreendeu. Porque havia muitos anos que quando ele dizia coisas assim eu ficava na dúvida.
Mas dessa vez eu acreditei, porque ele estava dizendo não como quem quer encerrar o assunto, mas como quem está realmente processando. Eu sei que você não sabia, eu disse, porque eu nunca falei de um jeito que você pudesse ouvir de verdade. Eu falava pela metade, esperando que você completasse o resto. Ou eu falava com raiva, você ficava na defensiva, e a gente não chegava a lugar nenhum. Então eu estou falando diferente agora, com calma, porque é importante. Ele ficou em silêncio por um tempo. A mesa da cozinha estava entre nós, com a tábua de madeira que a gente ganhou de presente de casamento e que eu limpava todo dia sem pensar. Ele olhou para ela, depois para mim. Eu comprei passagens, eu disse, para mim e para a minha mãe, em julho, para aquela cidade que ela sempre quis visitar. Ele me olhou sem dizer nada por um momento. Eu quero que as crianças venham, eu disse. Mas se você precisar ir para a casa da sua mãe na mesma época, eu entendo. Esse ano vou estar lá com ou sem vocês. Não foi dito com agressividade. Foi dito com aquela firmeza tranquila de quem finalmente está ocupando o espaço que sempre foi seu. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha aquela expressão de quem está tomando uma decisão em tempo real, ali, na frente de mim. Eu quero ir, ele disse, com vocês. Quero que os meninos conheçam a história da família da mãe deles também. Eu precisei piscar rápido algumas vezes, olhar para o lado por um instante. Ele percebeu. Você está chorando? Não estou. Eu menti, claramente com os olhos brilhando. Ele veio até mim, ficou parado na minha frente e eu vi naquele momento o homem que eu tinha escolhido lá no começo, por baixo de todos os anos de piloto automático, de obrigações cumpridas sem se perguntar o custo, de uma vida que foi virando hábito antes que a gente percebesse. Eu sinto muito, ele disse, por não ter perguntado, por ter achado que estava tudo bem só porque você não estava brigando. Aprendi a não brigar, eu disse. Mas não estava bem. Ele ficou quieto. Depois, o que você precisa de mim daqui para frente? Essa pergunta simples, do jeito que foi feita, com aquela abertura genuína, era tudo o que eu tinha esperado ouvir por anos e nunca tinha soado exatamente assim. Preciso ser consultada, eu disse, antes que as decisões sejam tomadas. Preciso que quando eu disser que alguma coisa está me machucando, você não me diga que estou exagerando. E preciso que os meus planos tenham o mesmo peso que os seus. Ele assentiu. Não de um jeito automático, de um jeito de quem está aguardando. A conversa não resolveu tudo naquela noite. As coisas reais não se resolvem em uma noite. Mas abriu uma porta que tinha ficado fechada por muito tempo, com aquela ferrugem de coisas não ditas acumuladas na dobradiça. Nas semanas seguintes, alguma coisa foi mudando de textura. Ele começou a me perguntar antes de confirmar presença em eventos da família dele. Na primeira vez pareceu estranho para os dois, como se a gente estivesse aprendendo de uma coreografia nova e ainda estivesse olhando para os próprios pés. Mas na segunda e na terceira vez já parecia mais natural. Parecia, estranhamente, mais adulto. Um sábado de maio, a mãe dele ligou pedindo que a gente fosse almoçar lá no domingo porque tinha chegado uma parente de longe. A minha filha tinha uma apresentação na escola naquela tarde, uma coisa que ela estava ensaiando há 3 semanas e que estava esperando ansiosa. Eu não disse nada. Esperei. O meu marido me olhou. Eu sorri levemente. Você decide, eu disse. Mas a apresentação da sua filha é às 3. Ele olhou para a nossa filha que estava na sala decorando o texto, com o caderno na mão e aquela concentração de criança que ainda acredita que cada coisa que faz importa para os pais. Depois ligou para a mãe dele e disse que no domingo não ia dar, que tinha um compromisso com a filha. Eu ouvi essa frase do outro lado da cozinha e não fiz festa, não precisava. Mas alguma coisa que estava levemente torta voltou ao lugar com um clique silencioso. A minha sogra não gostou. Isso eu sabia que ia acontecer e eu tinha me preparado para isso. Na semana seguinte, estava mais quieta que o normal, com aquele silêncio que as pessoas usam quando querem que você sinta o peso da sua ausência, sem poder te acusar de nada diretamente. Mas quando ela estava quieta, eu também fiquei quieta. Não fui tentar preencher o espaço dela, não fui tentar me justificar, não fui tentar ser mais agradável para compensar. Servi o almoço, conversei com quem quis conversar comigo e deixei o silêncio dela pertencer só a ela.
No fim da tarde, quando a gente estava arrumando as coisas para ir embora, ela se aproximou de mim na entrada da cozinha e disse, com aquela voz que ela usava para as coisas que não eram perguntas, mas soavam como perguntas, que a minha filha estava muito diferente ultimamente, muito na dela, que ela mal falou durante o almoço. Eu a olhei com calma. A minha filha estava com o celular porque eu deixei, eu disse. Ela tem 12 anos e estava entediada. Da próxima vez trago um jogo para elas brincarem juntas. Ela piscou levemente. Não era a resposta que ela esperava. Não era a mim que ela estava acostumada. Ela assentiu devagar, como alguém considerando uma resposta que não sabe muito bem onde colocar, e voltou para a sala sem dizer mais nada. Não foi uma grande vitória. Não houve música dramática, não houve aplauso, mas foi real e foi meu. Em julho, a gente foi. Os 4 mais a minha mãe, que ficou tão surpresa quando eu liguei, contando que ela ficou em silêncio por um momento inteiro antes de conseguir falar. Ela não sabia que eu tinha planejado aquilo. Não sabia que eu tinha comprado as passagens sozinha, que tinha reservado a pousada, que tinha pesquisado o que visitar, que tinha construído aquela viagem como se estivesse construindo de volta alguma coisa que eu tinha deixado guardada em pasta por muito tempo. No segundo dia, a gente foi ao mercado local, um daqueles mercados que funcionam desde sempre na Praça Central, com barracas de tecido e o cheiro de queijo e tempero no ar. A minha mãe estava na frente, conversando com uma senhora que vendia bordados, com aquela animação dela quando encontra alguém que tem histórias para contar. A minha filha estava do meu lado, segurando um saquinho de amendoim torrado que tinha comprado, olhando em volta com aquele olhar de criança que está guardando memória sem saber. Meu marido chegou por trás de mim, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho que a minha mãe estava no elemento dela. Eu olhei para ela, estava mesmo. Ela estava com aquela leveza que eu raramente via no dia a dia, a leveza de quem está num lugar que significa alguma coisa. Eu falei isso, eu disse, muitas vezes ao longo dos anos, que eu queria que ela conhecesse esse lugar. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sei, ele disse, eu devia ter ouvido antes. Não disse isso para se punir. Disse como quem está reconhecendo uma coisa com cuidado. Na última tarde, eu sentei com a minha mãe na varanda da pousada, com o sol indo embora devagar e o som de criança brincando em algum quintal perto. Ela me segurou pela mão sem dizer nada por um tempo. Depois perguntou se eu estava bem, do jeito que mãe pergunta quando já sabe a resposta, mas quer ouvir da sua boca. Estou, eu disse. E era verdade. Ela apertou minha mão. Disse que tinha esperado muito por esse dia. Não pela viagem, por me ver com esse olhar. Eu precisei respirar fundo para não chorar na frente dela. Piscou muito rápido. Ela riu baixinho, porque ela sempre sabe. O que eu aprendi com tudo isso, com os 9 anos, com a pasta de fotos chamada Um Dia, com aquela conversa na cozinha e com aquele mercado no interior, é uma coisa simples que leva muito tempo para virar prática de verdade. Ninguém vai enxergar o que você precisa se você nunca mostrar que tem necessidades. Não com agressividade, não com o ultimato nascido da raiva, com aquela clareza calma de quem finalmente parou de se pequenizar para caber num espaço que não foi feito para ela. Eu fiquei esperando que o meu marido percebesse sozinho, que acordasse um dia e visse o quanto eu estava abrindo mão, o quanto eu estava dobrando os meus desejos para que os dele coubessem inteiros. Mas as pessoas não costumam perceber o que não precisam perceber. Enquanto tudo aparentemente seguia em ordem, seguia. Foi quando eu parei de manter a aparência de ordem que alguma coisa começou a se mover. Tem uma coisa que eu quero dizer para quem está lendo isso e se reconhece em alguma parte. Aquela viagem que você está sonhando faz anos e sempre acha que não é hora. Aquele destino que você salvou em pasta, em papel, no fundo da memória, achando que vai ficar para depois. Aquela conversa que você está adiando porque você não quer parecer difícil, porque você acha que não vai adiantar, porque você já tentou e não foi ouvida do jeito que precisava. Você não está exagerando. O que você sente é real e é válido e é seu. Pode ser que a conversa não vá bem na primeira tentativa. Pode ser que a outra pessoa fique na defensiva, que demore para entender, que o processo seja mais lento do que você quer. A vida real é assim, sem resolução limpa em 20 minutos. Mas você merece ter tentado de um jeito honesto,
com as cartas na mesa, do lugar da clareza e não da raiva acumulada. Eu passei anos me tornando menor para ocupar menos espaço, achando que era isso que fazia uma relação funcionar, achando que ceder sempre era o mesmo que ser generosa. Não é. Ceder sempre sem ser consultada não é generosidade, é apagamento. E apagamento, por mais silencioso que seja, cobra um preço. Quando eu parei de me apagar, quando eu comecei a dizer o que precisava de um lugar de respeito próprio e não de raiva, o espaço começou a se abrir. Não foi mágico, não foi instantâneo, foi gradual, como todas as coisas reais, mas foi real. Hoje as férias a gente combina juntos. Às vezes é a cidade da família dele, às vezes é outro lugar que um de nós sugeriu. Às vezes é os dois ao mesmo tempo, porque as crianças já são grandes o suficiente para entender que a família da mãe e a família do pai têm histórias igualmente importantes de serem conhecidas. Minha sogra ainda tem os momentos dela, e quando ela tem, eu não preencho mais, não me dobro, não fico tentando ser mais que eu sou para que ela goste mais de mim. Sou quem eu sou, com calma, com respeito e sem pedir desculpa por existir do jeito que existo. A pasta no computador ainda existe, mas agora tem outro nome. Não é mais um dia, é próxima vez. 40 anos, uma terça-feira comum, uma fruteira de uvas na pia. Você me perguntou, dito com mais tranquilidade do que eu esperava ter. Às vezes é isso que muda tudo. Não uma cena, não uma crise, não uma ruptura. Só uma mulher que chegou num ponto em que não consegue mais agir como se ela importasse menos, porque ela entendeu, finalmente e de verdade, que ela importa tanto quanto qualquer outra pessoa nessa história. E quando você começa a agir como se soubesse disso, as pessoas que você ama, inclusive aquelas que estavam no automático faz tempo, começam a aprender junto com você. Eu estava terminando de arrumar a última caixa quando minha cunhada apareceu na porta do quarto com aquele sorriso que eu já sabia de cor. Não era um sorriso de boa sorte, era o sorriso de quem acha que ganhou alguma coisa. Ela cruzou os braços, encostou no batente e disse com uma voz quase doce demais: "Sabia que ia ser melhor assim, né? Você vai ver que lá fora é mais fácil para você." Eu levantei os olhos da caixa, olhei para ela por um segundo e sorri de volta. Não o sorriso nervoso que eu costumava dar quando não sabia o que responder. Foi um sorriso diferente, tranquilo, de quem já sabe o que tem na mão. Ela não sabia o que eu sabia. Ainda não. Mas deixa eu te contar como a gente chegou até aqui. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, sou administradora de empresas e trabalho na mesma consultoria há 14 anos. Não conto isso por vaidade, conto porque é importante entender que quando eu entrei nessa família, eu não entrei de mãos vazias. Eu entrei com história, com renda, com reserva construída aos poucos ao longo de anos de muito trabalho. Entrei achando que isso significava alguma coisa. Demorei um tempo para entender que, dentro daquela casa, o que eu trouxe nunca foi visto como contribuição. Era visto como obrigação. Quando me casei com Fábio, ele foi honesto sobre uma coisa. A casa onde a gente ia morar tinha sido do pai dele, que tinha falecido 2 anos antes, e a família tinha decidido em conjunto que o imóvel ficaria com ele porque era o filho mais novo e o único que ainda não tinha casa própria. A irmã mais velha, Patrícia, já tinha apartamento com o marido em outro bairro. Esse era o acordo. Parecia simples. Parecia justo. O que eu não entendi na época era que para Patrícia, ter ido embora da casa de origem não significava ter abdicado de nada. Ela tinha saído fisicamente, mas em nenhum momento considerou que tinha deixado de ser a dona daquele espaço. A diferença entre mim e ela era a seguinte: ela tinha crescido ali, e eu era a mulher que tinha chegado depois. Nos primeiros meses, as visitas eram frequentes, mas ainda tinham hora para acabar. Ela aparecia nos fins de semana, almoçava, dava uma volta pelos cômodos como quem faz uma vistoria, e ia embora. Eu engolia o desconforto e dizia para mim mesma que era natural, que era a casa da infância dela, que ela sentia falta. Tentei me colocar no lugar dela, e isso foi um erro, porque quando a gente começa a justificar o comportamento de quem está te diminuindo, a gente abre uma porta que depois é muito difícil de fechar.
A primeira vez que entendi que havia um problema de verdade foi numa terça-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho, estava aquecendo comida na cozinha quando ouvi a porta da frente abrir. Fábio ainda não tinha chegado. Entrei na sala e encontrei Patrícia entrando com uma sacola de supermercado, usando a chave reserva que ficava pendurada num gancho perto da entrada. Oi, eu disse, tentando não deixar a surpresa aparecer na voz. O que foi? Ah, eu precisava pegar umas fotos que estão no armário do corredor, ela respondeu, já caminhando na direção do corredor sem me olhar. Fábio falou que estava bem aqui. Fábio não tinha me contado. Eu fiquei parada na cozinha com a colher na mão, ouvindo ela abrir e fechar o armário, mexer nas prateleiras, e pensei que talvez fosse algo pontual. Não foi. A chave reserva passou a ser uma extensão da presença dela dentro de casa. Ela usava quando queria buscar alguma coisa que tinha ficado lá, quando queria regar as plantas do quintal porque achava que eu não regava direito, quando queria checar se o cano da área de serviço ainda estava gotejando, problema que ela mesma tinha relatado meses antes e que já tinha sido resolvido. As razões mudavam, a frequência não. Com o tempo, as visitas foram ganhando outras camadas. Ela começou a aparecer com o marido, com os filhos, sem avisar com antecedência. Certa vez cheguei em casa e encontrei os 2 sobrinhos dela brincando no quintal enquanto ela tomava café na varanda, como se estivesse na própria casa. Quando perguntei para Fábio por que ela não tinha me avisado, ele disse que ela tinha mandado mensagem para ele de manhã. Ele tinha esquecido de me contar. Sempre esquecia. Eu tentei conversar com ele algumas vezes. Não com raiva, com cansaço mesmo. Aquele cansaço de quem já tentou encontrar o lado bom de uma situação por muito tempo e não consegue mais fingir que está encontrando. Fábio ouvia, balançava a cabeça, dizia que ia falar com ela, e no fim das contas nunca dizia de um jeito que mudasse alguma coisa. Quando Patrícia voltava, estava exatamente igual, talvez um pouco mais ousada. O ponto que mais me machucava não era a presença dela em si, era o apagamento sistemático da minha. Ela reorganizava a gaveta de talheres sem perguntar, trocava o vaso da sala de lugar porque achava que ficava melhor do outro lado. Certa vez pintou uma parede do corredor num sábado que eu não estava em casa, sem consultar ninguém, e quando voltei, encontrei Fábio segurando o rolo de pintura ao lado dela, os 2 satisfeitos com o resultado. Ficou bonito, ele disse. Eu concordei que ficou, porque ficou mesmo, mas não tinha sido minha decisão, nunca era. Um dia eu estava trabalhando em casa, tinha uma reunião importante por vídeo, e no meio da tarde ouvi a porta abrir. Era Patrícia com a cunhada dela, uma amiga do marido e mais 2 mulheres que eu nunca tinha visto na vida. Elas foram direto para a cozinha, abriram a geladeira, colocaram coisas que tinham trazido, e minha cunhada veio até o corredor onde eu estava trabalhando e disse com aquele tom casual que me irritava, exatamente porque era casual. A gente vai fazer um almoço aqui hoje, tá bom? Você pode usar o quarto para trabalhar à vontade. Eu posso usar o quarto, na minha própria casa. Eu estava no corredor porque tinha escolhido trabalhar ali, mas a frase continha uma implicação que ela não percebeu que estava dizendo em voz alta. O resto da casa, naquela tarde, não era meu espaço. Era dela. Fechei o notebook, fui até o quarto, sentei na cama e fiquei olhando para a parede por alguns minutos. Não chorei. Fiz algo diferente. Fiz aquilo que aprendi a fazer quando a emoção começa a subir e eu preciso não deixá-la, me turvar. Comecei a pensar com clareza. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e Fábio foi dormir, eu fiquei sentada na cozinha com um caderno na frente. Não era um caderno de mágoas. Eu tinha aprendido que mágoa não resolve nada. Era um caderno de contas. Fiz uma lista do que eu tinha contribuído financeiramente para aquela casa nos 3 anos de casamento. Metade do IPTU todo ano. A reforma da cozinha, que eu tinha bancado sozinha porque Fábio estava com o carro quebrando naquele período e o orçamento estava apertado. Os móveis novos do quarto, o ar-condicionado da sala, a troca do portão eletrônico, os reparos da calçada que a prefeitura exigiu. Não estava fazendo aquela lista para cobrar ninguém. Estava fazendo porque precisava olhar para os números e entender com exatidão o que eu tinha colocado dentro daquela situação
Porque às vezes a gente fica tão ocupada tentando fazer as coisas funcionarem que esquece de perguntar se o que está construindo tem o seu nome em algum lugar. Não tinha. Aquela casa estava no nome do Fábio. Eu tinha ajudado a manter, a reformar, a mobiliar, mas em nenhum documento do mundo constava que eu tinha algum direito sobre ela, e Patrícia sabia disso. Não sei se conscientemente, não sei se ela acordava de manhã com essa estratégia na cabeça. Mas na prática, era o que organizava o comportamento dela. Ela podia fazer o que fazia porque o imóvel era da família, e eu não era exatamente família, eu era uma adição recente que ainda estava em período de avaliação. Demorei mais algumas semanas para tomar uma decisão concreta. Não foi impulsividade, foi o oposto. Foi uma decisão calculada, construída aos poucos, revisada várias vezes antes de ser executada. Eu tinha dinheiro guardado. Tinha uma reserva que não era pequena, construída ao longo de anos antes do casamento e mantida depois porque eu sempre fui cuidadosa com o que era meu. E eu tinha algo que Patrícia não contava que eu tivesse: paciência estratégica. Comecei a pesquisar imóveis nos meus horários de almoço, nos intervalos entre reuniões, nas manhãs de sábado em que acordava antes de Fábio e ficava com o celular na mão enquanto ele dormia. Não falei com ele. Não porque quisesse esconder para sempre, mas porque eu precisava ter certeza do que estava fazendo antes de ter qualquer conversa, precisava ter algo concreto na mão antes de sentar na frente dele e falar sobre o que estava sentindo há muito tempo. Visitei 6 imóveis em 3 semanas. Eu sabia o que queria com precisão, algo que fosse exclusivamente meu, num bairro que eu conhecesse bem, perto do trabalho, com segurança, com uma área de serviço funcional, com luz natural. Não precisava ser grande, precisava ser meu. O 5º imóvel que visitei era um apartamento no 3º andar de um prédio que eu passava na frente quase todo dia no caminho para a consultoria. 2 quartos, sala com varanda, cozinha reformada, banheiro com janela. A corretora abriu a porta e eu entrei e senti alguma coisa que eu não sentia há muito tempo. Silêncio que não cobra nada. Não havia ninguém reorganizando minha gaveta naquele silêncio. Não havia chave circulando no bolso de alguém que não era eu. Fiz uma proposta naquela semana. Negociei 3 sessões, tinha pesquisado o mercado e sabia exatamente até onde podia chegar. Fechamos o valor numa quinta-feira à tarde. Assinei o contrato sozinha, com minha própria caneta, num cartório que eu mesma escolhi. A corretora me perguntou se ia ter outra pessoa assinando. Respondi que não. Voltei para casa naquela noite e fiz o jantar normalmente. Perguntei para Fábio como tinha sido o dia dele. Ouvi sobre uma reunião que tinha atrasado e sobre um problema com um fornecedor. Assisti um episódio de série com ele no sofá. Me deitei, dormi. Ele não sabia o que tinha acontecido naquela tarde e eu precisava escolher o momento certo para contar, porque eu tinha aprendido que timing é tudo, quando você vai dizer alguma coisa que não pode ser desfeita. O momento certo chegou no domingo seguinte. Patrícia tinha aparecido de manhã, como de costume, tinha ficado até quase às 2 da tarde. Tinha reorganizado a prateleira de temperos da cozinha enquanto eu estava no quarto e tinha ido embora deixando a louça que usou na pia sem lavar. Fábio foi para o sofá, ligou o futebol, e eu fui até lá. Sentei na poltrona do lado e esperei o primeiro intervalo. Preciso te falar uma coisa, eu disse. Ele diminuiu o volume e me olhou com aquela expressão de quem sabe que uma conversa difícil está chegando, mas ainda não sabe de onde ela vai vir. Comprei um apartamento. O silêncio durou uns 4 segundos que pareceram bem mais. O quê? Ele disse. Comprei um apartamento, no meu nome, com o meu dinheiro, já assinei o contrato. Ele ficou me olhando como se eu tivesse falado numa língua que ele conhecia, mas não estava conseguindo processar no momento. Depois levantou, foi até a janela, voltou, sentou de novo. Quando foi isso? Na semana passada. Por que você não me contou? Eu fiz uma pausa antes de responder, porque a resposta era honesta e eu queria que ela saísse certa, porque eu precisava saber se era isso que eu queria antes de te perguntar o que você achava, e era. Ele passou a mão no rosto. Ficou quieto por um tempo. Depois disse, você está me pedindo separação? Estou te dizendo que comprei um apartamento, eu respondi. O que você faz com essa informação é uma escolha sua. Ele ficou me olhando por um longo momento.
E então começou a perguntar onde ficava, qual era o tamanho, quanto eu tinha pago, e enquanto ele perguntava, eu percebia que as perguntas eram uma forma de ganhar tempo, de processar uma realidade que ele não tinha previsto, porque nunca tinha precisado prever. A possibilidade de que eu pudesse simplesmente ir embora não tinha entrado nos cálculos dele. E isso me dizia tudo sobre o quanto ele tinha me visto de verdade durante todos aqueles anos. Eu respondi tudo com calma. Disse onde ficava, disse o tamanho, não disse quanto eu tinha pago porque não era necessário e porque o valor era meu, e então disse o que eu precisava dizer de verdade. Falei que 3 anos dentro daquela casa tinham me ensinado que eu era uma hóspede, não porque alguém tivesse dito isso com essas palavras, mas porque o comportamento de todo mundo ao redor me tratava assim. Que sua irmã entrava com chave quando queria, reorganizava meu espaço sem pedir, convidava pessoas para o meu lar sem me consultar, e você ficava quieto. Que toda vez que eu tentei conversar você disse que ela era assim, que eu devia ter mais paciência, que não era para levar para o lado pessoal. Mas quando uma pessoa usa a sua casa como se fosse a dela, e a pessoa que deveria ser seu parceiro não faz nada, o lado pessoal é inevitável, porque é pessoal, é a minha vida. Ele ficou quieto. Eu continuei. Disse que o problema não era a Patrícia. A Patrícia era quem ela era, com as limitações que ela tinha, e eu tinha feito as pazes com isso. O problema era que ele tinha escolhido repetidas vezes não estar do meu lado. Não por maldade, eu acreditava nisso, mas por comodidade, por não querer o conflito, por achar que se ele ficasse no meio sem tomar partido, ninguém ficaria machucado. O que ele não tinha entendido é que não tomar partido quando alguém que você ama está sendo tratado como visita na própria casa já é uma escolha. E eu tinha chegado no limite de conviver com essa escolha. Ele foi até a janela de novo, ficou de costas para mim por um tempo. Quando virou, tinha uma expressão que eu não sabia muito bem ler. Não era raiva, não era frieza, era mais parecido com alguém que acabou de ver uma coisa que não queria ver, mas que já estava lá antes mesmo de ele olhar. E agora? Ele perguntou. Agora eu me mudo, eu disse. Você decide o que quer fazer com a vida de vocês dois aqui. Marquei a mudança para 2 semanas depois. Não fiz drama, não fiz discurso, não mandei mensagem de despedida para a família. Fiz listas meticulosas do que era meu, com notas fiscais, fotos, datas de compra. Eu tinha esse hábito desde sempre, de guardar comprovante de tudo, e durante 3 anos aquilo tinha parecido um exagero. Naquele momento parecia genialidade. O dia da mudança foi um sábado. Acordei cedo, tomei café, coloquei uma música no fone de ouvido e comecei. Tinha chamado minha amiga Cláudia e 2 colegas que tinham um carro maior para me ajudar. Fábio estava em casa, quieto, me ajudando a carregar algumas peças pesadas, sem dizer quase nada. Havia entre a gente uma tristeza que não era raiva e que eu respeitava, porque não era falsa. A gente tinha construído coisas boas também, e desmontar uma vida compartilhada não é simples, nem quando é necessário. Patrícia apareceu às 11 da manhã. Eu estava na cozinha desmontando as prateleiras que eu tinha instalado quando ouvi a porta abrir e os passos dela no corredor. Ela entrou na cozinha, olhou para as caixas, olhou para os ganchos vazios na parede, olhou para mim. "O que é isso?" ela perguntou. Eu continuei o que estava fazendo antes de responder. "Estou me mudando." "Se mudando para onde?" "Para o meu apartamento." Ela ficou parada por um momento. Olhou para as caixas de novo, para a geladeira que meu colega estava desconectando na área de serviço, para a estante que já tinha sido desmontada e estava encostada na parede pronta para ser carregada. "Essa geladeira é da casa," ela disse. Eu parei o que estava fazendo, me virei para ela e respondi com uma calma que vinha de muito antes daquele momento. "Essa geladeira foi comprada por mim em novembro de 2 anos atrás. Tenho a nota fiscal no celular, posso te mostrar se precisar." Ela abriu a boca, fechou. "E a estante?" "Comprada por mim. Tenho nota também." Ela me olhou de um jeito que eu vou guardar por um tempo, não com raiva, com algo mais parecido com reconhecimento tardio, como quando você olha para algo que estava bem na sua frente e só agora enxerga com clareza. Era o olhar de quem tinha passado anos me subestimando e estava começando a entender que isso tinha sido um erro.
Mas eu não disse nada sobre isso. Não era necessário. Continuei organizando as caixas. Ela foi falar com o irmão. Eu ouvi os dois no corredor, a voz dela mais agitada, a dele mais baixa, mas não fui até lá. Não era minha conversa para ter. Eu já tinha tido a minha. Ao longo da manhã, cada vez que ela tentava questionar algum objeto que estava sendo carregado, eu tinha uma resposta documentada. Não levantei a voz nenhuma vez. Não precisava. Eu tinha me preparado para aquilo não como uma batalha, mas como um procedimento, e procedimentos bem preparados não precisam de emoção para funcionar. Ao 12:30, a mudança estava basicamente concluída. Meus amigos desceram com as últimas caixas. Eu fiz uma volta final pelo apartamento, quarto por quarto, verificando se tinha deixado alguma coisa que era minha. Parei um momento na sala. Estava quase vazia. O sofá tinha ido, a poltrona tinha ido, o tapete que eu tinha comprado numa loja de decoração no centro tinha ido. O que ficou foi a estrutura, as paredes, o piso, a iluminação que Fábio tinha escolhido antes de nos casarmos. Patrícia estava parada na entrada da sala me observando. "Você está destruindo a casa da nossa família", ela disse. A voz estava mais baixa agora. Tinha perdido aquela cadência de comando que ela costumava usar. "Eu não destruí nada", eu respondi. "Eu levei o que era meu. Se a sala ficou vazia, é porque uma boa parte do que estava nela eu trouxe. Talvez seja uma boa hora para pensar sobre isso." Não disse com raiva. Disse como quem fecha uma conta que estava aberta fazia tempo. Peguei a bolsa, o casaco, as chaves do apartamento novo que eu já carregava comigo desde de manhã e fui até o corredor. Fábio estava encostado na parede, braços cruzados, olhando para o chão. Parecia alguém que está tentando entender alguma coisa que ainda não entendeu completamente. Não era o homem que suspirava e mudava de assunto quando eu tentava conversar. Era alguém que estava, talvez pela primeira vez, sem a opção de não ver. "Se você quiser conversar, você sabe onde me encontrar", eu disse. E saí. O apartamento cheirava a novo, aquele cheiro específico de tinta e possibilidade que só existe nos primeiros dias. Entrei com a primeira caixa nos braços, coloquei no meio da sala e fiquei parada por 1 minuto, olhando pela janela da varanda. Era começo da tarde, o sol estava do lado direito e havia uma qualidade naquela luz que era completamente diferente de qualquer luz que eu tinha visto nos últimos 3 anos. Era luz que não perguntava nada, não me julgava, não me esperava ser diferente do que eu era. Cláudia me ajudou a montar o essencial, a cama, a mesa de trabalho, a organizar a cozinha. Quando ela foi embora, já eram quase 6 da tarde. Eu fiz um chá, sentei no chão da sala porque o sofá ainda precisava ser posicionado e fiquei olhando para o teto. Não pensei nos 3 anos com amargura. Amargura é um peso que eu não podia carregar porque ia ocupar espaço que eu precisava para outras coisas. Pensei no que eu tinha aprendido, e era muito. Aprendi que quando você participa financeiramente de uma vida compartilhada sem que isso seja reconhecido, não é generosidade, é invisibilidade disfarçada de generosidade. Aprendi que amor sem reciprocidade é um acordo desequilibrado que a gente fica renovando toda vez que aceita mais uma situação que não deveria aceitar. Aprendi que independência financeira não é um luxo de quem não sabe dividir. É o que garante que quando você diz não, você tem para onde ir. E ter para onde ir muda tudo sobre como você faz suas escolhas. Aprendi que quando uma pessoa te mostra repetidamente que você é periférica no espaço que deveria ser seu, você deve acreditar nela. Não com raiva, com clareza. A clareza é mais útil. Nos dias seguintes, Fábio ligou algumas vezes. Eu atendi as primeiras chamadas. Ele oscilava entre pedir que eu voltasse e tentar me convencer de que eu tinha interpretado as coisas de um jeito mais grave do que eram. Numa dessas ligações, ele disse que a Patrícia tinha ficado muito abalada, que estava difícil para ela entender o que tinha acontecido. Eu disse que entendia. Disse que provavelmente era difícil perceber o peso de algo só quando a pessoa que estava carregando aquilo vai embora. Ele ficou quieto por um momento. E então disse, num tom que eu não esperava, eu podia ter feito diferente. Sim, eu disse, podia. Não disse isso com crueldade. Disse como uma constatação que os dois já sabíamos, mas que nunca tinha sido colocada em palavras daquele jeito.
Podia e não fez, eu continuei. Não porque fosse uma pessoa ruim, mas porque é mais fácil não fazer, e o mais fácil às vezes custa caro para quem está do lado. Teve um silêncio comprido depois disso. A Patrícia não me ligou, não era surpresa. Ela se comunicava em termos de território, e o território tinha mudado de uma forma que ela não tinha como controlar. Não guardei rancor. Guardar rancor seria continuar deixando ela ocupar espaço dentro de mim, e eu tinha acabado de comprar um apartamento. Não havia espaço sobrando para isso. 2 semanas depois que me mudei, minha amiga Daniela veio me visitar. Ela ficou sentada na sala, que eu já tinha organizado, com o sofá no lugar, a planta que eu tinha comprado na feira do bairro no canto, as fotos que eu mesma tinha escolhido e emoldurado na parede, e me olhou por um momento antes de falar. Você parece outra pessoa. Diferente como? Eu perguntei. Mais leve, ela disse. Como se você tivesse colocado uma mochila no chão. Pensei nessa imagem por dias depois. A mochila. Era exatamente isso. Eu não tinha percebido o quanto estava carregando porque tinha me acostumado ao peso. Quando você carrega alguma coisa por tempo suficiente, o peso vira normal, e o normal vira invisível, e o invisível é o mais difícil de largar porque você nem sabe mais que está segurando. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Da separação? Não. Do tempo que levei para chegar onde cheguei. Às vezes sim, mas aí eu lembro que cada pessoa chega onde precisa no tempo que é dela. Eu precisei daqueles 3 anos para acumular clareza suficiente, para entender com certeza absoluta que o problema não era eu ser difícil demais, sensível demais, exigente demais. Era eu estar num lugar que nunca tinha sido preparado para me receber de verdade. Tem gente que pergunta o que aconteceu com o Fábio. Por alguns meses ficamos separados sem definição formal. Ele entrou em terapia, me contou isso numa das ligações e eu fiquei genuinamente satisfeita de ouvir, sem ironia, porque qualquer pessoa que decide se olhar de frente é uma boa notícia, independentemente de onde essa pessoa está na sua vida. Um dia ele apareceu na porta do meu apartamento com uma expressão que eu não reconheci de imediato, porque nunca tinha visto antes. Não era o homem que desviava o assunto quando as conversas ficavam difíceis. Era alguém que tinha parado de fugir de alguma coisa e estava visivelmente mais cansado e mais inteiro por causa disso. Não vou contar o que aconteceu depois daquele dia, porque essa parte ainda está sendo escrita e tem coisas que valem mais quando a gente guarda enquanto ainda estão acontecendo. O que eu posso dizer é o seguinte. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu fechei a porta do apartamento. Fiquei parada no hall de entrada com as chaves na mão, as minhas chaves, da minha fechadura, do meu lugar, e sorri. Não o sorriso de quem derrotou alguém, porque não havia vencedor nessa história da forma que o ego gosta de contar. Foi o sorriso de quem entendeu alguma coisa que vai ficar para sempre. Entendi que a independência não é o mesmo que solidão. Que ter um lugar seu não significa fechar a porta para todo mundo. Significa ter o direito de decidir quem entra e quando e por quanto tempo. Esse direito parece óbvio até o dia em que alguém tira ele de você de mansinho, sem anunciar, um pequeno gesto de cada vez, uma chave aqui, uma prateleira reorganizada ali, uma tarde tomada sem aviso, até que um dia você olha em volta e percebe que está pedindo licença para existir dentro do seu próprio espaço. Eu passei 3 anos acreditando que uma mulher que abre mão de si mesma por amor está sendo generosa. Mas generosidade tem endereço. Ela vai para quem reconhece o valor do que está recebendo. Quando você entrega de forma contínua para quem não vê, não é generosidade, é desperdício. E desperdício de si mesma é o mais difícil de recuperar porque não tem nota fiscal, não tem como provar a perda, só você sabe o quanto colocou. Eu coloquei muito naquela casa, não só em dinheiro, em presença, em cuidado, em tentativas, em paciência que foi testada mais vezes do que eu consigo contar, e levei tudo comigo quando saí. Não na forma de objetos, os objetos eram só a parte visível. Levei na forma de entendimento. Cada situação difícil que eu vivi ali me ensinou com precisão o que eu merecia ter e o que eu não estava mais disposta a aceitar. E o que eu merecia ter era simples, um lugar onde meu nome não fosse figura de linguagem. Minha cunhada disse que eu era a adição recente, que aquela era a casa da família, ela estava certa sobre os dois. Mas o que ela não contava era que a adição recente tem pernas,
tem reserva financeira, tem paciência estratégica e sabe exatamente o que comprou e quando. Toda manhã, quando eu abro a janela da varanda do meu apartamento e o sol entra pelo lado direito, eu sinto aquela mesma sensação que senti no primeiro dia. Não é euforia, não é triunfo, é solidez. É a sensação de estar num lugar que aguenta meu peso sem pedir nada em troca, que não me pede para ser menor para caber, que não tem chave circulando no bolso de ninguém que não seja eu. É uma sensação simples, mas para mim é tudo.